dias, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou aqui hoje para trabalhar com vocês a unidade 5 do nosso livro didático, que é Prática de Ensino da Educação Básica. Nós vamos trabalhar hoje uma temática bastante importante e que você, enquanto futuro profissional da educação, precisa ter conhecimento. Na aula passada, na aula conceitual número 4, nós falamos um pouquinho em relação ao estágio supervisionado e o contato que você, ao iniciar o estágio supervisionado, terá com esse documento que é tão importante e que faz parte da escola como um todo, ok? Então, o assunto que nós iremos tratar hoje será especificamente a respeito do projeto político-pedagógico. Vamos lá? Então, a temática projeto político-pedagógico e a prática docente. Como objetivo para esta unidade, nós temos que analisar o conceito de projeto político-pedagógico, verificar os princípios norteadores do projeto político-pedagógico, compreender o projeto político-pedagógico e seus desafios e pesquisar as dimensões do projeto político-pedagógico. Além disso, nós iremos trabalhar o conceito de projeto político-pedagógico, os princípios norteadores do projeto político-pedagógico, o projeto político-pedagógico e seus desafios e as dimensões do projeto político-pedagógico. Então, para que a gente possa iniciar as discussões, a gente vai dizer que o projeto político-pedagógico, na visão de Vasconcelos, 1995, é um documento que visa organizar a escola e os seus desafios que nela existem. Todavia, essa organização é circunstanciada de forma consciente, abrangendo as dimensões coletivas. Em outras palavras, trata-se de uma participação coletiva de todos os envolvidos na escola. É importante que a gente possa, nesse momento, pontuar com vocês algumas questões que são bastante importantes e necessárias de que vocês saibam em relação a esse documento. Quando a gente pensa no projeto político-pedagógico de uma escola, quando nós estamos na licenciatura, por termos pouco contato com esse documento, geralmente a gente não consegue compreender a sua dimensão e não consegue compreender o porquê de ter um documento como esse na escola, já que o currículo ele é universal e ele abrange, né, o país de uma maneira geral, de norte a sul, de leste a oeste. Porém, é importante que a gente faça uma análise de que este documento ele é fundamental e ele precisa e deve existir em todas as escolas. Quando você chegar em uma escola, ao conhecê-la, é importante que você pergunte, eu gostaria de analisar ou de conhecer ou de ver o projeto político-pedagógico da sua escola. É um documento onde se compõe toda a estrutura da escola. É um documento onde está direcionado qual que é a missão daquela escola, qual que é o apanhado teórico que essa escola vai utilizar para desenvolver e subsidiar a sua forma de ensino. Nesse documento terá também todo o currículo direcionado de acordo com aquela etapa da educação na qual aquela escola está ofertando. Estará também direcionado o trabalho pedagógico em relação ao que os professores irão propor enquanto objetivos, enquanto recursos, enquanto metodologia, enquanto procedimento, de uma maneira em que quem conhecer a escola vai poder, ao folhear este documento, conhecer o coração da escola. Então, conhecer o que a escola propõe em todos os seus aspectos para aquela comunidade na qual ela está ali atendendo, ok? Então, eu espero que vocês consigam ali, depois, durante todo esse período, vocês vão conhecer em outras disciplinas também a respeito, né, do projeto político-pedagógico. Vocês terão a oportunidade de estarem indo a campo, né, no período de estágio, para conhecer a escola num âmbito muito mais amplo e também a oportunidade nesse momento para conhecer o projeto político-pedagógico da escola na qual você estará lá realizando o seu estágio, ok? Vamos lá?
Então, no entendimento de Veiga, 98, o projeto político-pedagógico visa uma direção, uma ação intencional e uma dimensão pedagógica. É uma ação intencional com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico e com os interesses reais e coletivos da população majoritária. Então, é importante que nós pensemos que esse documento, por que ele é projeto político-pedagógico? Ele é um projeto, né, pedagógico porque nele se insere todas as questões pedagógicas que aquele local, que aquela escola, que aquela instituição estará desenvolvendo com seus alunos, e político porque ele vai pensar em toda essa dimensão de comunidade, das necessidades, quais as necessidades que aquela comunidade onde a minha escola está inserida precisa atender. Quais as demandas que a minha escola recebe? Qual é a diversidade que minha escola tem? De que maneira que eu posso desenvolver um trabalho para atender a comunidade que está ao entorno da minha escola? Então, quando a gente pensa em política, a gente tem que pensar nessa dimensão de que forma você estará, né, de que forma, aliás, que a escola estará atendendo essa comunidade, pensando nessa abrangência do público, né? E de que tipo de ser humano que a escola está trabalhando, né? Com que tipo de cidadão que a escola estará querendo ou quer formar. Então, quando a gente pensa no político, a gente tem que pensar em todas essas dimensões, na dimensão social, na dimensão econômica, na dimensão humana. Então, quando se fala em político, em projeto político-pedagógico, se aborda todas essas dimensões, todos esses direcionamentos para que essa população consiga, né, ter na escola um meio dela, né, alcançar novas oportunidades, sendo ela, né, profissional ou pessoal, ou dentro mesmo ali da sua própria comunidade em relação às relações que eles têm ao entorno da escola, ok? Então vamos lá. É um compromisso assumido com toda a equipe escolar. Isso demonstra que o documento não pode ser construído sem essa participação, devido ao seu compromisso pedagógico. O tratamento das questões pedagógicas é um trabalho e responsabilidade de todos os envolvidos, na medida em que qualquer ação da escola tem impacto direto na formação dos alunos. É exatamente isso. Então, por que é pedagógico, político-pedagógico? Porque todo o direcionamento pedagógico que os docentes, que a direção da escola, que o coordenador pedagógico ou supervisor de ensino terá em relação aos ensinamentos que serão direcionados a esses alunos, vai impactar diretamente na formação deles de uma maneira geral. Tá? Então, para que vocês entendam como que é essa dinâmica. A escola não se faz simplesmente analisando um currículo e colocando em prática um currículo. A escola, ela se faz além disso, né? Existe uma necessidade e uma importância muito significativa da escola pensar ao entorno dela, o que é além do currículo, porque o docente, ele não vai atender apenas a sua disciplina e trabalhar com o seu aluno para que ele aprenda apenas a somar, né? A desenvolver textos, a produzir palavras ou, né, trabalhar em relação a qualquer outra disciplina. A função do professor dentro da escola é muito mais do que isso, né? Então, quando a gente pensa na formação humana, quando nós pensamos em relação a que tipo de cidadão que nós queremos para a nossa sociedade, o professor, o docente, você como futuro profissional da educação, terá uma relação direta com todas essas questões. Não sozinho, porque, como se diz, o projeto político-pedagógico, ele é desenvolvido, ele é realizado, ele é retomado, ele é reorganizado, não só pelo docente, mas por toda a comunidade escolar e também pelos alunos, pela família, né? Existem todo aí um processo em que o professor, juntamente com toda a comunidade, estará inserido para que isso seja revisto e reorganizado, levando em consideração as necessidades emergentes daquele local, ok?
Então vamos lá. Veiga, 1998, coloca no centro da discussão a importante questão política do projeto, que deve ser um compromisso assumido pelo professor tanto na sua formação inicial quanto na sua atuação docente. Vale dizer que o projeto só será político se as pessoas que participarem da construção tiverem uma formação política. Somente essa formação política possibilita um entendimento dos interesses reais e coletivos, com todos os seus desafios e suas possibilidades. Quando a gente pensa aqui, né, na formação política, não quer dizer que a pessoa tenha que fazer uma graduação ou uma pós-graduação em nível político para que entenda o processo político da escola. Quando a gente pensa e analisa, né, que a participação ela tem que ter essa construção, é justamente pensando em fazer uma análise mais aprofundada em relação às questões políticas que envolvem aquele local. Então, quando a gente pensa na elaboração ou reelaboração de um projeto político-pedagógico, nós não podemos pensar, nós, enquanto profissionais da educação, que nós vamos tirar algumas informações da internet, lá do pai Google, e inserir nesse documento. Porque o projeto político-pedagógico é um documento que diz respeito àquele local, àquela escola. Então, a escola Joaninha tem um projeto político-pedagógico que tem a cara da escola, que tem as dimensões e a intencionalidade voltada para as necessidades daquela comunidade que essa escola Joaninha está atendendo. Então, vocês conseguem perceber quando a gente fala em relação e fazer essa articulação entre o que é projeto político e o que é projeto pedagógico e juntar tudo isso, projeto político pedagógico, como que é esse direcionamento? O que nós precisamos entender para que esse direcionamento chegue a um ponto em que ele consiga atender a dimensão maior que é a comunidade. Entenderam? Então eu espero que vocês consigam pensar e alinhar todas essas informações quando vocês estiverem lá no estágio supervisionado. Quando vocês tiverem a oportunidade de ter contato com aquele documento, com esse documento naquela escola, naquela determinada escola em que vocês estarão lá estagiando. E mesmo se vocês não estiverem estagiando, você que é mãe, você que é pai, que está fazendo esse curso de pedagogia, que tem um filho numa escola e que você quer conhecer um pouquinho melhor a respeito do direcionamento pedagógico e político daquela escola e se essas dimensões estão relacionadas com as necessidades, né, daquilo que você acredita que é importante, é necessário que você chegue na escola e fale, olha, eu aprendi lá no meu curso de pedagogia que eu estou fazendo que é importante a gente ver o projeto político-pedagógico. Tem como você disponibilizar para que eu dê uma olhada? O projeto político-pedagógico, ele é um documento que tem que estar e deve estar disponível para a comunidade. Então, você pode ter acesso a ele e analisar esse documento enquanto pai, enquanto pessoa física, não sendo, né, docente. E quando docente, melhor ainda, porque você vai fazer parte da construção ou da reconstrução dele, ok? Então, nesse sentido, o PPP deve ser construído a partir do reconhecimento da realidade que circunda a escola, pois somente dessa forma ele será projeto transformador da realidade social dos alunos. É o que a professora acabou de dizer. Ele só vai ter uma significância se ele atingir aquela comunidade na qual esse documento estiver inserido. Então, sempre pontuando, a professora volta e fala sempre, importante, todas as aulas eu falo, isso é muito importante, isso é muito importante, eu sempre retomo isso, justamente porque esse é o caminho que vocês precisam estar aí seguindo e pensando e refletindo. Eu falo muito a respeito do processo reflexivo, né, do processo de pesquisa, do processo de análise. Então, nesse momento, pensando no projeto político-pedagógico, é necessário que vocês verifiquem isso, né? Esse ponto especificamente é fundamental que esteja realmente interligado com aquilo que a comunidade necessita. Então, com relação à dimensão pedagógica, reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico no sentido de se definir as ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade. Quem diz isso é Veiga.
Então, é exatamente o que a professora tem dito aqui ao longo desse tempo que nós estamos discutindo esse documento. Precisa ter uma intencionalidade, precisa atender a comunidade, precisa ter muito claro nesse documento, a escola em si precisa ter muito claro para ela qual que é o tipo de ser humano e de cidadão que ele quer formar. Então, vamos pensar na dimensão pedagógica, né? Ela precisa ser tratada como possibilidade, pois sabemos que ela depende de uma atuação condizente com as esperadas para a formação dos sujeitos de forma responsável, participativa, crítica e criativa. Podemos pensar então que os professores, se os professores forem formados inicialmente com essas características e habilidades, a sua contribuição tanto para a formação das futuras gerações quanto para o processo de construção do projeto político-pedagógico terá um propósito e uma intencionalidade. Então vamos falar um pouquinho a esse respeito. Por que a gente está batendo aqui tanto nessa tecla a respeito do projeto político-pedagógico, que também é conhecido por PPP? Então, quando vocês ouvirem falar PPP, é a abreviação de projeto político-pedagógico. Então, por que é necessário? Vocês podem estar aí se perguntando, mas por que eu preciso, né, saber a respeito do projeto político-pedagógico? Por que eu preciso compreender e entender isso agora no meu curso de formação? Eu estou iniciando o curso de pedagogia, já tenho que ter contato com isso, sendo que eu vou ver o projeto político-pedagógico mesmo, físico, ali nas minhas mãos, lá quando eu estiver atuando, isso vai demorar um pouco, né? Mas é justamente nesse momento, durante a formação inicial de vocês, que vocês precisam ter contato com tudo aquilo que circunda a escola. Vocês precisam ter contato com tudo aquilo que faz parte da escola, né? E o PPP, ele faz parte da escola. Ele é um documento que está, né, na escola e que precisa ser visto e precisa ser analisado. E se você, enquanto estudante do curso de pedagogia, compreender isso numa dimensão mais ampla, uma dimensão maior, com certeza, quando você estiver lá no chão da escola e que você tiver que participar da reorganização desse documento junto com os seus pares, com certeza você vai ter muito mais a contribuir para que esse documento fique ali disponível e que seja contemplado tudo aquilo que é necessário e é importante ter para atender, né, essa demanda toda que é a comunidade na qual esse documento estará inserido, ok? Vamos lá. Todo projeto tem uma intenção de mudança, por isso ele precisa de objetivos claros e alinhamentos com uma finalidade, pois o projeto não se constitui com uma tarefa fácil, pois ele já nasce com uma intenção de ser modificado na medida da necessidade da escola. Outro ponto bastante importante. O projeto político-pedagógico, né, denominado PPP, em alguns momentos eu vou falar PPP e vocês vão saber que é o projeto político-pedagógico. O PPP, ele é reorganizado na medida que exista a necessidade de modificar os direcionamentos, levando em consideração toda a movimentação ao entorno da escola, que é da comunidade. Então, às vezes, a escola ela se inicia ali num determinado bairro, bem pequenininha, e começa a ter demandas de outros bairros, porque ali, às vezes, não tem uma demanda significativa que precisam daquela escola. E aí, se terá um projeto político-pedagógico pensando naquela comunidade que está vindo de fora. À medida que aquela região vai crescendo, e que exista a possibilidade de terem crianças, né, ou jovens ou adultos, porque o projeto político-pedagógico ele precisa existir da educação infantil ao ensino médio, né, pensando nessas etapas, aí essa demanda vai crescendo ao entorno da escola e a gente vai vendo a construção de uma comunidade, o crescimento de uma comunidade, e aí essas crianças começam a ir para a escola, para essa escola que atendia uma outra comunidade. A escola vai utilizar o mesmo projeto político-pedagógico? Você, enquanto futuro profissional da educação, você pensando agora junto comigo, será que você, analisando, porque
quando a gente pensa em PPP, a gente pensa também no currículo e no trabalho que a gente direciona para aquela comunidade. Será que tudo isso vai atender essa nova comunidade que cresceu em torno dessa escola? Olha como que isso é muito significativo, como é necessário pensarmos e repensarmos a respeito desse processo. Porque se nós formos fazer uma análise disso, nós veremos que não vai atender. Porque cada comunidade tem as suas especificidades, cada comunidade tem o seu direcionamento, tem as suas necessidades próprias, daquilo que a escola precisa absorver para poder atender. Então, a construção do projeto político-pedagógico, ela se inicia quando a escola ela vai ser inaugurada. Então, existe todo um processo por trás disso. Vamos pensar, a escola vai ser inaugurada para atender uma determinada comunidade, existe um projeto político-pedagógico a partir das pesquisas feitas em relação às necessidades daquela comunidade, se aprova esse projeto político-pedagógico, porque se faz, né? Então, o diretor se reúne com o coordenador, com os professores, com a comunidade de uma maneira geral, que existem também, né, ali o conselho, as pessoas que fazem parte dos conselhos que, né, que estarão ali alinhando esse trabalho junto com os profissionais daquela escola. Porém, é necessário que, a partir disso, se pense que ele foi aprovado a partir de uma necessidade inicial. No decorrer desse trabalho, percebe-se que isso vai sendo modificado ou precisa se estreitar alguns laços aí com a comunidade. Então, de que maneira que nós vamos inserir direcionamentos que são significativos e que façam essa articulação entre escola e comunidade. Tá? Porque a escola, ela não existe sem aluno. E a escola precisa levar para si a comunidade, porque as crianças, elas são reflexo daquilo que elas vivem fora da escola. Então, nós enquanto futuros, vocês, né, enquanto futuros profissionais da educação, eu enquanto pedagoga, a gente percebe muito isso. Vocês vão perceber isso. Quando vocês forem para o estágio, né, que é algo que nós estudamos na outra unidade, vocês vão perceber isso um pouco. Tá? Vocês têm 300 horas aí para atender e vocês vão conseguir, pelo menos um pouco, entender de que maneira que aquelas crianças, o porquê que elas têm aqueles comportamentos, o porquê que elas agem daquela maneira, porque elas são reflexo daquilo que elas trazem para dentro da escola. E aí, isso também precisa ser visto, isso precisa ser analisado, para que depois de um determinado momento haja a necessidade de fazer essa reformulação de documento, tá? Então, assim, pensando só na questão histórica, não, pensando quais os teóricos que vão subsidiar esse documento, pensando, né, se for uma escola que trabalha com alfabetização, né, quais que os caminhos que os teóricos vão dar para aquela escola para que ela direcione o seu trabalho. Porém, também vai ser importante que os professores, de acordo com aquilo que eles estão vivenciando, possam reformular o seu planejamento anual, o seu planejamento semestral, para atender aquela população, aquelas crianças. Então, isso depois, quando a gente vê essa transformação, essa mudança muito grande, isso vai ser inserido nesse documento no ano seguinte, num outro momento. O projeto político-pedagógico, ele tem geralmente em torno de 4 anos que se faz a reformulação. Porém, a escola, ela é livre para poder também fazer essa reformulação, colocar os seus adendos anualmente, semestralmente e a partir daquilo que ela sente necessidade de inserir. Tá? O importante é que quando a escola ela for fazer a sua renovação, para que ela possa atuar ainda, ela vai enviar esse documento para uma instância maior que fará a análise desse documento e emitirá um parecer favorável ou terá a escola que seguir algumas normas ou algumas regras para poder adequar aquilo de acordo com essa instância maior está solicitando, tá? Vocês vão compreendendo isso na vivência dentro da escola, ok?
Então, o projeto político-pedagógico tem um importante objetivo na formação das pessoas, que é a consolidação da educação básica com as múltiplas necessidades sociais e culturais da sociedade. É um direito assegurado pelo governo, mas deve ser realizado com a participação efetiva de toda a comunidade, cobrando e fiscalizando as ações da escola no cumprimento das metas estabelecidas no PPP. Olha que importante. Esse projeto só tem sentido se a preocupação fundamental da escola for a melhoria da qualidade da educação. Tá? É exatamente isso. Então, é necessário que haja fiscalização, que a comunidade veja se a escola realmente está cumprindo com aquilo que ela propôs enquanto ensino-aprendizagem. É necessário que esse PPP ele tenha um direcionamento pensando na melhoria da qualidade da educação, porque quando a gente pensa em escola, a gente pensa também, além de atender aquela população, pensando em estratégias, em recursos, em possibilidades de melhorar a educação e melhorar o ensino daquelas crianças que vai, num determinado momento, refletir de maneira muito significativa naquela comunidade. Vocês conseguem pensar nessa relação? Então, a escola está aqui, ela tem um documento que respalda, ela vai fazer um trabalho, existe todo um direcionamento curricular, pedagógico educacional, didático-pedagógico, que vai atender essas crianças, e quando essas crianças estiverem imbuídas desse conhecimento, elas vão levar para casa isso, e elas vão, a maneira que elas vão amadurecendo e passando das etapas de ensino, isso vai sendo refletido de maneira muito significativa lá na sua comunidade, na sua família. Ele vai melhorar a vida da sua família, ele vai compreender a sociedade de uma maneira diferente, ele vai conseguir ter uma possibilidade de trabalho melhor do que os seus familiares. Vocês conseguem entender como é importante o direcionamento desse documento e pensando na qualidade do ensino que se deve ter? Porque isso vai afetar diretamente a vida de centenas e milhares de pessoas, tá? De um bairro, depois de uma cidade, depois de um estado e de um país inteiro. Tá? Então, o projeto político-pedagógico não é uma especificidade do curso de pedagogia da Unicesumar que está trabalhando com vocês isso. O projeto político-pedagógico é um documento que está inserido em todas as escolas do nosso país, com direcionamentos específicos e voltados para as necessidades dos locais onde eles se encontram. Tá? E os professores precisam ter consciência disso e lutarem dentro da escola também por isso, tá? Juntos em prol de uma educação de mais qualidade, ok? Vamos lá. Os princípios norteadores do projeto político-pedagógico devem proporcionar, em princípio, o entendimento de que esse documento deve ser elaborado por todos os participantes da escola em colaboração com a sociedade de modo geral. Essa relação entre escola e sociedade foi debatida por nós no tópico anterior no sentido de demonstrar a visão global de tal projeto e a responsabilidade de todos os envolvidos na sua construção. A professora falou bastante a respeito disso nesse momento. Então, a partir da regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9.394 de 96, assenta-se o discurso da gestão democrática, que prevê orientações sobre a condução e organização da escola para o trabalho pedagógico na importante parceria entre escola e comunidade. A partir desses dispositivos legais, houve a centralidade das discussões sobre a elaboração do projeto político-pedagógico nas escolas. Então, quando a gente pensa no discurso da gestão democrática, é exatamente isso. O que é gestão democrática? Vocês irão estudar isso sobre a gestão democrática, o significado de gestão democrática ao longo do curso de pedagogia todo. Então, vocês vão sair do curso de pedagogia craques e vão saber definir da maneira correta a gestão democrática. A escola, quando ela tem uma gestão que é democrática, ela vai possibilitar o desenvolvimento desse documento em parceria com a sociedade, que é a comunidade. Por isso é importante que você, enquanto futuro profissional da educação, que está dentro de uma instituição, seja ela privada, pública, federal, estadual,
municipal, que você possa, junto dos seus pares, cobrar, né, que a gestão democrática ela permita que vocês possam trabalhar em parceria com a comunidade, ok? Voltando, né, em parceria com a comunidade para poder reelaborar esse PPP de acordo com aquilo que a comunidade na qual você estará inserido necessita. Portanto, é preciso elaborar um projeto de sociedade que ultrapasse os interesses políticos, sociais e econômicos, que contribua para uma consciência e desejo de uma ação coletiva que privilegie ações para a expansão da sensibilidade que é imprescindível para o desenvolvimento pleno do ser humano. É exatamente isso. Nesse sentido, o projeto político-pedagógico contribui com o estabelecimento de uma formação efetivamente voltada para a formação de pessoas capazes de reconhecer uma compreensão acerca de si própria e pertencente aos outros sujeitos presentes no planeta. Dessa forma, o projeto educativo estaria cumprindo seu papel de despertar no sujeito a sua capacidade e potencialidade de viver em plenitude. Então, vocês conseguem perceber aí, ao longo dos slides, né, que a professora colocou, o que a gente, né, pretende enquanto profissional da educação? Qual que é a nossa importância, o papel que nós temos diante, né, não só de uma escola, de uma comunidade, de uma sociedade, como que nós, enquanto profissionais, vamos atuar para que esse cidadão lá na frente possa se reconhecer enquanto ser humano, enquanto pessoa capaz de seguir um caminho diferente, talvez, daquilo que ele vivenciou em outros momentos. Então, a nossa função, quando a gente pensa enquanto profissional e também fazendo essa articulação com a construção e reconstrução de um documento como esse, é mudar vidas, né? Então, além de dar uma educação, pensar numa educação, desenvolver uma educação, lutar por uma educação melhor, é mudar vidas. Então, isso está muito claro aqui e a gente precisa estar sempre, porque o pedagogo ele tem essa função de trabalhar com o ser humano na sua amplitude, ok? Então, para a Veiga 2006, os princípios norteadores do projeto político-pedagógico devem ser norteadores pela discussão da escola pública, gratuita, democrática. É preciso que a escola ofereça condições para o acesso e permanência na escola e que promova igualdade de oportunidades para além da expansão quantitativa. Exatamente isso, né? Oferecer qualidade de ensino, né? E não quantidade de vagas. Essa é a grande diferença, não é colocar todo mundo numa lata de sardinha e ter lá 50 crianças estudando numa turma com um professor e vamos formar e fazer e vamos para frente porque tem uma demanda muito grande, vamos isso incansavelmente. Não, nós precisamos parar, nós precisamos analisar, eu já disse isso em outros momentos para vocês nas nossas aulas conceituais. Que tipo de profissional eu quero ser? De que maneira que eu quero atuar dentro da escola? O que eu quero enquanto formação dos meus alunos? O que eu quero para eles? Né? Eu sempre falo que o que a gente deseja de bom para nós, né? Para o outro a gente deseja para nós, é assim, né? Simultaneamente. Por exemplo, eu tenho um filho, o que eu quero de melhor para o meu filho? E às vezes aquelas crianças, lembrando e pensando que vocês irão atuar numa diversidade muito grande de escolas que vão ter inúmeras necessidades. Vocês vão trabalhar numa escola de centro, vocês poderão trabalhar na periferia, vocês poderão trabalhar em escolas que têm um público que já tem muitos problemas sociais e assim sucessivamente. Porém, apesar de todas as situações nas quais vocês irão viver ao longo da carreira de vocês, o que vocês querem para aquelas crianças? Porque às vezes, é muito importante, eu sempre digo isso, que às vezes o professor, às vezes a escola, é a única oportunidade que as crianças têm na vida. De ver uma vida melhor, de ter uma vida melhor, de desenvolver melhor enquanto ser humano. E isso tudo, quando a gente pensa, nós pensamos em relação ao tipo de profissional que nós queremos ser
e como que nós vamos atuar dentro da escola para que isso se faça valer. E quando a gente pensa num documento como esse, que é tão importante, tão significativo para a escola, nós pensamos nisso também, né? De que maneira que você estará trabalhando e atuando para que isso faça valer, na verdade, ali no chão da escola, no dia a dia da escola, a partir das suas ações, ok? Nesse sentido, essa igualdade precisa de uma oportunidade de expansão com qualidade. Qualidade não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. O desafio que se coloca no projeto político-pedagógico da escola é o de proporcionar uma qualidade para todos. Veiga, 2006, página 47. A professora acabou de falar sobre isso, né? Outro princípio a ser considerado no projeto político-pedagógico, e que foi abordado anteriormente, é a respeito da gestão democrática, que é o princípio consagrado pela Constituição Federal e abrange as dimensões pedagógica, administrativa, financeira. Veiga, 2006, página 17. Então, quando a gente pensa em gestão democrática, a gente precisa entender que a gestão democrática ela vai muito além do diretor, né? Estar ali deliberando ações para a comunidade escolar. Então, é importante a gente fazer essa relação. Quando a gente pensa em gestão democrática, nós precisamos pensar em nível pedagógico, de que maneira que isso vai ser direcionado, em nível administrativo, como que vai ser a organização disso, e em nível financeiro. Porque o diretor, ele recebe uma verba que vai ser, que é destinada à escola por meio, né, do governo federal, e aí como que vai ser distribuído isso dentro da escola? Quais as necessidades que aquela comunidade escolar precisa para que eu possa direcionar isso e atender melhor os meus alunos? Administrativamente, pensando nos meus funcionários, como que eu vou organizar meus funcionários para poder atender melhor os meus alunos, né? E pedagogicamente, fazendo toda essa relação educacional de o que os meus alunos, o que os alunos da minha escola necessitam, né, de ensino e aprendizagem, de direcionamento de ensino e aprendizagem para atender às necessidades que eles apresentam. No entendimento da autora, essa nova forma de gestão exige uma ruptura no que diz respeito aos atos administrativos da escola e precisa de um enfrentamento a respeito das questões da exclusão dos alunos, da reprovação, da não permanência do aluno na escola, o que vem provocando uma marginalização das classes populares. Esse compromisso implica a construção coletiva de um projeto político-pedagógico ligado à educação das classes populares. Veiga, 2006, página 18, desculpem. Então, é exatamente isso, né? Então, o que nós precisamos pensar? Que quando a gestão democrática, junto dos seus professores, pensando no direcionamento da escola e fazendo essa articulação com o PPP, ele vai pensar, bom, quais os projetos que eu preciso inserir no meu PPP, por exemplo, que vai trazer os alunos para a escola para que eles não evadam da escola. Porque a evasão, principalmente lá na periferia, é muito grande, né? Porque existem muitas coisas que são legais e ilegais que atraem essas crianças e esses pré-adolescentes e adolescentes, né, a não estarem indo para a escola. Então, vocês conseguem compreender como que isso é muito mais profundo? Então, quais os projetos, de que maneira que eu vou trabalhar com os meus professores para que a gente possa trazer os alunos, para que a gente possa trazer essas famílias para a escola. Porque é importante que a família esteja participando e seja participativa na escola. E isso vai ser também realizado não só por meio de ações ali pontuais, mas sim por meio de uma organização anterior que vai estar inserida nesse documento para que seja ali realizado de uma maneira bem mais coerente e significativa. Então, a liberdade também está incluída nos princípios do projeto político-pedagógico. O princípio da liberdade está associado à ideia de autonomia. O que se faz necessário na atualidade é o resgate de sentido dos conceitos da liberdade e da autonomia. Então, quando a gente pensa em liberdade em relação à realização do projeto político-pedagógico, é pensando a esse respeito, né? A liberdade que a escola tem de direcionar esse documento para as necessidades emergentes.
Esses devem ser entendidos como parte constituinte da própria natureza do fazer pedagógico. Nesse sentido, esses conceitos devem permear as discussões do PPP. Por isso, a liberdade deve ser considerada também como liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber direcionados para uma intencionalidade definida coletivamente. Então, é exatamente isso, liberdade para propor condições de atuação dos professores e de que maneira esses professores irão desenvolver esse trabalho. Dar liberdade para, né? Então, o processo democrático de decisões pode ser considerado como um princípio norteador da construção do projeto político-pedagógico. Para tanto, é preciso uma organização do trabalho pedagógico que supere conflitos. Então, dessa maneira, nós colocamos alguns conceitos, né? O projeto político-pedagógico, liberdade, solidariedade, pluralismo de ideias, igualdade de condições de acesso, permanência e qualidade. Então, a gente vai falar, né, que a liberdade, eu falei um pouquinho anteriormente, mas nós vamos reforçar isso, que é entendida como um princípio constitucional e deve ser orientada para a liberdade de ensinar, de pesquisar, de avaliar e socializar as diversas áreas do saber que deverão ser constituídos coletivamente. A liberdade da escola deve ser pensada na relação existente entre professores, funcionários, alunos, gestores, que dividem a corresponsabilidade na elaboração do PPP e a relação deste com a realidade social que a circunda. Então, quando a gente pensa nessa questão da liberdade entre todos, exatamente pensando na reflexão do que aquelas pessoas que estarão juntas elaborando um documento muito importante para aquela escola, estará pensando em relação às relações também pessoais, interpessoais dentro da escola. Né? De que maneira que aquela escola quer que os seus alunos se relacionem com os outros. De que maneira que a escola quer que essa liberdade, né, auxilie na construção de um ser humano melhor, pensando que liberdade é diferente de libertinagem. A liberdade, ela precisa ser pautada em vários princípios e direcionada de uma maneira onde haja construção interna do ser humano. A solidariedade, que também é um princípio constitucional, implica em traduzir ações de apoio e grupos e movimentos e que devem também ser entendidos a outras coletividades. Então, a solidariedade, ela precisa estar pautada dentro desse documento. O pluralismo de ideias deve ser entendido como um sinal de respeito ao outro e às diferentes opiniões, promovendo dessa forma uma diversidade nas formas de pensar e agir. Pensando na pluralidade de ideias, é necessário que, por mais que, quando a gente pensa na gestão democrática, quando a gente pensa na organização, né, na reorganização desse documento, também é necessário que nós pensemos que nem sempre o outro docente vai pensar como nós, nem sempre a comunidade vai estar pensando da maneira como nós estamos articulando as nossas ações, nem sempre a gestão, mesmo ela sendo democrática, ela não vai dar aval para tudo que aquele grupo de profissionais estão pensando em elaborar. Então, quando a gente pensa em pluralismo de ideias, é pensar em conjunto e mesmo com as divergências de ideias, pensar em algo que seja significativo e que atenda aquela comunidade. Aí nós pensamos, né, também na diversidade, que é algo saudável e deve ser pensada na elaboração do PPP, assim como nas práticas educativas e pedagógicas, né, que a diversidade existe na hora da realização desse documento, e a igualdade de condições para acesso e permanência da escola como possibilidade, ponto de partida e de chegada da democracia. Então, é algo que precisa estar muito bem estabelecido nesse documento. E, por fim, a qualidade de ensino não pode ser privilégio de classes econômicas e sociais majoritárias. Portanto, o desafio que se coloca para a educação básica é o de propiciar a qualidade da educação. A professora também já falou a esse respeito. Por isso, para a construção do PPP, é preciso um diálogo linear sobre a identificação dos problemas da escola, assim como o seu grau de complexidade. A participação nesse momento deve ser a mais igualitária possível
possível. Nesse sentido, não é aconselhável que a gestão pedagógica da escola privilegie as informações para alguns e negligencie-as para outros. Então, a professora já deixou isso claro também aqui durante as nossas discussões. Então, a gente pode concluir que a construção coletiva do projeto político-pedagógico deve ocorrer visando, antes de tudo, a instalação de uma autonomia construída e dialogada na escola, e não meramente para cumprir um dispositivo legal. Essa autonomia, sim, deve ser criada em torno de um projeto educativo que vise primordialmente a melhoria da qualidade de ensino e ao sucesso da aprendizagem do aluno. Essa é uma razão que torna importante a construção do projeto político-pedagógico. A professora falou isso de maneira bem clara para vocês, né? Qual que é o direcionamento desse documento? De que maneira que nós precisamos nos reunir enquanto profissionais, junto da nossa escola e junto da nossa comunidade, para que a gente possa desenvolver um documento, produzir, elaborar, construir e reconstruir um documento que seja importante e que atenda aquelas necessidades, tá bom? A professora já falou a respeito da questão da intencionalidade e nós vamos chegar aqui na questão das 4 dimensões, né? Então, as dimensões do projeto político-pedagógico serão discutidas de acordo com a abordagem de Marçal, a saber, a dimensão pedagógica, administrativa, financeira e jurídica. Então, o que é a dimensão pedagógica? O que precisa ter no projeto político-pedagógico pensando nas dimensões? Então, a pedagógica é o trabalho realizado na escola, as atividades desenvolvidas na sala de aula, inclusive a forma de gestão, a abordagem curricular e a relação da escola com a comunidade. A administrativa refere-se aos aspectos como o gerenciamento do quadro de pessoal, do patrimônio físico, da merenda, né, e dos demais registros sobre a vida escolar. A dimensão financeira está relacionada às questões gerais de captação e aplicação dos recursos financeiros. E a jurídica retrata a legalidade das ações e da relação da escola com outras instâncias do sistema de ensino. Então, quando a gente pensa nessas dimensões, a gente tem que pensar que são dimensões necessárias e fundamentais que estejam presentes nesse documento. Pedagógica, pensando em tudo que é pedagógico da escola. Daí nós vamos para a dimensão administrativa, que é como que a escola vai gerir os seus recursos recebidos. Quando a gente pensa na dimensão financeira, é a aplicação desses recursos, né? Administrativa de recursos e de pessoal. A financeira mais voltada para os recursos financeiros. E a jurídica pensando nas instâncias, né? Que existe uma hierarquia aí, a municipal, estadual, federal, a privada, de que maneira que há essa relação entre todas essas instâncias, né? E quais as ações e quais as legalidades de cada uma delas. E aí Marçal diz que em 2001, que ao fazer a leitura das 4 dimensões do PPP, é importante não considerá-los como um documento estático a ser guardado na gaveta, separado das dimensões que os unem. É importante que essas dimensões sejam vistas como um instrumento dinâmico, com uma abordagem democrática que seja capaz de representar e orientar toda a vida escolar. O projeto político-pedagógico é um documento que precisa ser folheado, que precisa ser revisto, que precisa ser desenvolvido na escola por todos os agentes responsáveis pela sua construção. A comunidade também, porque ela também participa dessa construção. De que maneira que ela vai atuar dentro da escola? Então, não é um documento como aqui diz, de vamos realizar, vamos fazer, vamos deixar bonitinho dentro da gaveta para ninguém mexer porque é um documento. Não, tem que ser um documento lido, revisto e analisado por todos aqueles que utilizam e que fazem parte daquele local e daquela comunidade. O autor ainda ressalta que essas dimensões não estão separadas das socioculturais que permeiam a realidade na qual a escola está inserida. Então, as dimensões precisam ser reavaliadas constantemente, a fim de que os pressupostos democráticos se sobreponham aos desafios que permeiam essas dimensões. A sua compreensão pode transformar a escola em um espaço de mudanças a partir do trabalho coletivo e da vontade dos seus próprios autores. Então, as dimensões do PPP, mesmo que seja construído para diferentes escolas, devem ser estruturados com algumas perguntas que deverão ser respondidas ao longo de sua construção. Então, a professora queria muito que vocês entendessem e soubessem a respeito disso. É o que eu falei ao longo aqui da nossa aula.
Que tipo de sociedade a nossa escola quer, que tipo de cidadão a nossa escola deseja formar, o que entendemos por educação, que escola pretendemos construir, como concebemos a gestão escolar, qual a nossa compreensão de currículo, qual será a missão da nossa escola. Então, quando você for desenvolver junto com os seus pares esse documento ou reorganizá-lo, reconstruí-lo, porque provavelmente você vai estar adentrando numa escola, atuando numa escola que já existe esse documento. Porém, você vai participar em algum momento da sua reorganização. Então, é necessário que você se paute nisso, né? Como a professora falou ao longo da aula, que tipo de cidadão eu quero formar, que tipo de sociedade que eu quero formar, qual o entendimento que eu tenho em relação à educação, qual que é o tipo de gestão que nós precisamos para atender tudo isso. Então, que vocês possam ter muito bem claro todas essas questões para vocês, para que vocês possam reproduzir isso de uma maneira significativa. Então, ao responder todas essas perguntas da comunidade escolar, né, que está assumindo um compromisso com a educação e qualidade de ensino, pois indicam que é uma visão globalizadora da escola e da formação dos cidadãos. Todas essas perguntas estão diretamente ligadas à prática pedagógica do professor, por isso que eu disse que é importante que vocês tenham isso na ponta da língua. Para Veiga e Fonseca 2001, uma das dimensões do projeto político-pedagógico diz a constituição da identidade dos sujeitos e o trato com as questões políticas, sociais, éticas e econômicas. Nesse sentido, é preciso promover uma formação autônoma e reflexiva diante das situações impostas por essas dimensões, sem perder de vista os laços com a solidariedade que devem permear a formação dos nossos alunos. Então, o que a professora, voltando aqui um pouquinho, né, pensando em relação à construção da identidade dos sujeitos, levando em consideração as questões políticas, sociais, éticas e econômicas. Exatamente isso, quando a gente se predispõe a desenvolver um documento como esse, tão importante para aquela comunidade, nós precisamos entender as reais especificidades, e qual a finalidade das suas inferências para modificar e melhorar a educação, para que ela possa, de alguma maneira, atender todas essas dimensões, ok? Todas essas dimensões, não, aliás, todas essas questões, tá? Que são questões muito importantes dentro de uma sociedade, tá? Então, a professora vai encerrar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor a respeito do que é o projeto político-pedagógico. Vocês têm o livro didático, então vocês se debrucem nele, tirem todas as suas dúvidas, façam essa ligação de estarem assistindo a aula e lendo o livro didático que tem lá as informações que a professora retirou e que vocês possam buscar também, como eu sempre digo, outras fontes de conhecimento para agregar valor aí ao seu conhecimento científico e para que você possa se tornar um profissional que seja muito mais capaz de atender e entender a comunidade na qual você estará futuramente inserido, ok? Então, um grande abraço a todos vocês e a gente se vê num outro momento. Até logo!